eu quero dizer que meus filhos, eles sempre apoiaram o meu trabalho, principalmente os dois mais velhos. O mais novo, eu acho que foi o que sentiu mais a minha ausência, apesar de que depois de um certo tempo que eu estava na móvel, os dois mais velhos passaram a cuidar do mais novo, porque eles estavam já estudando em Recife, e eu transferi o mais novo para lá também. Então, ficaram os três juntos, e isso foi muito bom. E assim, todas as folgas que eu tinha, eu ia ficar com eles, e de onde eu estivesse, eu ligava para saber, apesar de que, Valdeirês, você lembra, que tinha alguns lugares que nós íamos que não tinha sinal de celular, que não tinha telefone, até no hotel só tinha orelhão na rua, mas mesmo assim a gente não deixava de se comunicar com eles, né? Isso não era um impedimento, a gente sempre dava um jeito. E depois de um bom tempo, já depois que eu me aposentei, o meu filho mais novo falou uma coisa que, para mim, foi assim, de uma alegria só, que ele falou: mãe, agora eu entendo o seu trabalho. Depois que ele viu com algumas coisas que ele antes não dava muita importância. Essa questão, como é bom ouvir os nossos filhos falando e reconhecendo que o nosso trabalho foi importante e é importante agora. Para mim, quem trabalha, quem vai na móvel, se torna uma pessoa melhor. Você começa a se colocar no lugar do outro, que eu acho que é uma das coisas mais importantes de cada ser humano deve fazer. Se colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro. Ela teria que viajar muito e se ausentar, enfim. A gente ficou com muito medo pelas questões que depois a gente foi ouvindo ela contar, né? De insegurança, de estrada ruim, às vezes de ser ameaçada pelo fazendeiro. Enfim, a gente tinha muito medo da integridade física, né? Como filho. E aí ela falava, não se preocupe, porque a gente vai com a Polícia Federal. Isso era desesperador, porque eu falava, vai com a polícia, então o negócio é sério. Mas, enfim, foram muitas viagens, muitas aventuras e muitas histórias que ela contou para a gente, e isso nos orgulhava muito, porque eu acho que a gente acabou meio que participando do grupo móvel indiretamente. Muitas vezes ela passava um tempão numa viagem sem dar notícia, e aí quando ela voltava, tipo, passava um final de semana e já tinha outra viagem. A gente via aquele brilho no olhar cada vez que ela ia, como uma criança que faz o que gosta. Então, eu acho que não levou um trauma para a gente essa ausência, porque a gente via que ela estava fazendo o que gostava. E essa foto, eu acho que ela define o que foi a minha mãe no trabalho. Então, é isso aí, essa mulher guerreira, que não tem medo de nada, que passava por dentro de um rio com os sapatos na mão, coordenando, sempre com esse espírito de liderança, mas nunca deixando os colegas para trás, e que ela nunca teve medo de desistir, ela nunca teve vontade de ir para trás, porque tinha um rio no meio do caminho. Ela passava e fazia o trabalho dela, que ela sempre fala nas palestras que ela vai dar, que apesar dela ter visto muita coisa, que ela nunca perde a capacidade de se indignar, a capacidade de sensibilizar com as diferenças, não é? Com as pessoas que estão em sofrimento, com as pessoas que estão naquele trabalho que não é digno. Então, eu acho que isso é uma frase que eu levo para a minha vida. Foram muitos anos que eu deixei meus filhotes, vamos dizer, só sob os cuidados do pai. Então, depois passei mais 4 anos morando em Brasília, depois saí da móvel, né? Uma vez, depois fui mais 2 anos. E, então, no todo, isso dava, sei lá, 13, 14 anos longe dos meus filhos, né? Então, isso foi muito marcante para eles, muito marcante. Eu recebi um monte de prêmio
como Cláudia Valderez também, recebi um monte de prêmio de direitos humanos da revista Cláudia, Tipo Transforma Tudo, é muita coisa. Nunca eu estive com nenhum filho meu ao lado, porque eles têm horror ao ouvir falar nisso, trabalho infantil, trabalho escravo, porque eles roubaram a mãe deles. E isso foi uma coisa que os meus filhos não acham que valeu a pena, compreendem a história todinha do trabalho escravo. Hoje em dia, né, que eles estão adultos, eles entendem um pouco mais, mas não. A nossa relação ficou perturbada com as minhas ausências. Como mulher, eu não consegui dar conta das duas coisas. Mas, enfim, foi difícil. Foi difícil conciliar, vi muita gente chorando porque era aniversário de filho. Uma mãe remota, eu fui. Infelizmente, eu fui. Agora, também nem dá para ser próxima, porque um mora na França, outra mora em Roraima, e eu sinto essa carência infinita, e agora, nessa pandemia, estou sentindo muito mais. Eu sentia esse desconforto por ter uma vida familiar, uma dinâmica familiar muito diferente, né? E o interessante é que a vida me conduziu por uma trajetória que foi o que fez realmente mudar todo o olhar que eu tinha sobre esse trabalho delas. E eu, quando eu me formei, eu fui morar justamente em Marabá, no Pará, que foi um dos locais que ela fiscalizava bastante, ela viajava muito para o Pará, né? E lá na minha experiência eu pude vivenciar muitas situações pesadas. Eu ia para o banheiro chorar, então a partir daí eu pude realmente ter um olhar diferente sobre a profissão e ver a importância daquele trabalho que ela e o meu pai também faziam, né? E foi uma mudança tão grande que eu passei a querer ser auditora do trabalho na época. Por toda essa trajetória delas e espelho delas, né? De vê-las como espelho, tudo isso influenciou até mesmo no que nós somos hoje e no caminho que a gente trilhou. E quero parabenizar e dizer que valeu a pena sim, na minha opinião. Amo você, mãe. Gente, eu me desmanchei aqui, eu acho que perdi uns 2 quilos de tanto chorar aqui, porque eu nunca tive uma homenagem assim, nunca. Eu sempre ficava pensando, por que ninguém acha que isso que eu faço é, pelo menos, bom? Minhas colegas sempre eram homenageadas, e eu ficava lá, como eu disse, me sentindo tão pequena, e hoje eu estou me sentindo tão grande. Ouvi a minha filha agora, eu nem disse a ela que ia ter essa live, sabe? Porque ninguém nunca dá importância. Então, isso para mim foi muito bom. E não vou esquecer nunca. Muito obrigada. Foi o melhor presente que eu já recebi estando no Ministério do Trabalho.